A Polícia Federal fecha o cerco contra a corrupção. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, Paulo Bernardo, marido da senadora Gleisi Hoffmann, foi preso pela Polícia Federal na Operação Custo Brasil, que não chega a ser uma nova fase da Lava Jato, mas um dos desdobramentos dela. Também estão sendo cumpridos outros 10 mandados de prisão preventiva, 14 conduções coercitivas e 40 mandados de busca e apreensão em 4 estados, além do Distrito Federal. E quem está acompanhando desde cedo essa movimentação é o repórter Marcelo Cosme. Boa tarde, Marcelo. Essa operação também apura aí o pagamento de propina, como a Lava Jato, mas não tem relação com o esquema de corrupção na Petrobras, né? Olá, mais uma vez, Cecília. Exatamente isso. Esse desvio teria sido feito em contratos com o Ministério do Planejamento, como a gente acaba de ver na entrevista coletiva da Polícia Federal lá em Curitiba. Lá em São Paulo. O que eles dizem? Que entre 2010 e 2015 se contratou uma empresa de informática que prestava empréstimos consignados para servidores do Ministério do Planejamento e que daí saía a propina, que inclusive boa parte desse dinheiro ia para o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que também foi ministro das Comunicações. Como você bem disse, essa não é uma nova fase da Operação Lava Jato, mas é um desdobramento. Ela é baseada na delação premiada de Alexandre Romero, que é um advogado e ex-vereador eleito pelo PT no município de Americana, no interior de São Paulo. Ele foi preso na 18ª fase da Operação Lava Jato, que foi intitulada como Pichuleco 2. E as informações dele é que agora deram origem a esta outra operação em separado, que é coordenada pela Polícia Federal por uma determinação da 6ª Vara Criminal de São Paulo. Então, são 11 mandados de prisão preventiva, aquela que não tem tempo determinado para acabar. O que a gente tem aqui? Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações e do Planejamento, foi preso aqui em Brasília, já está com a Polícia Federal e vai ser levado para São Paulo daqui a pouco. Também foi preso Daílson Silva Portanova, no Rio Grande do Sul, Nelson Luiz Oliveira Freitas, que é um ex-integrante também do Ministério do Planejamento, também tem uma prisão contra ele. Paulo Ferreira, que é ex-tesoureiro do PT e é marido da ex-ministra Tereza Campelo de combate à fome. Na questão de Paulo Ferreira, ele não foi encontrado pela Polícia Federal no endereço que eles tinham. Então, até pouco, a Polícia Federal o considerava foragido. Mas a gente entrou em contato com ele, ele disse que também não tinha sido procurado pela Polícia Federal aqui em Brasília. Outro mandado de prisão é contra João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, que já está preso pela Operação Lava Jato lá em Curitiba. E também contra Walter Correia da Silva, que é ex-integrante do Ministério do Planejamento e atualmente secretário de Gestão da Prefeitura de São Paulo. Foram 2 conduções coercitivas, pelo menos aqui em Brasília, uma do jornalista Leonardo Atushi e outra que a gente vai esclarecer bem, de Carlos Gabas. O que acontece no caso de Carlos Gabas, que é ex-ministro da Previdência? O juiz até determinou que houvesse uma condução coercitiva, mas disse o seguinte, se ele não quiser falar nada, não tem problema, a gente não precisa levá-lo até a Polícia Federal, porque não tem por que você botar uma pessoa numa viatura, levar até lá, se ela vai permanecer calada, o que a lei lhe permite. Então a Polícia Federal foi à casa dele esta manhã e não o levou porque ele preferiu não falar, mas em uma conversa à nossa produção da Globo News, ele disse que atendeu a Polícia Federal, que espera esclarecer tudo e que as pessoas que são culpadas devem ser punidas e as inocentes devem ser aí inocentadas, né? Devem ser livradas de qualquer punição. Lá em Curitiba, a Polícia Federal também fez buscas e apreensões em um dos endereços de Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo, já que eles são casados. A senadora é eleita pelo PT lá do Paraná. A gente tem algumas imagens dessa busca e apreensão no início da manhã de hoje. Paulo Bernardo foi preso aqui em Brasília, houve busca e apreensão no apartamento deles aqui em Brasília, mas também lá em Curitiba. E outra informação que vem de Curitiba é que as equipes da Polícia Federal também fizeram buscas no escritório de Guilherme Gonçalves. Ele participou da campanha de Gleisi Hoffmann para o governo do Paraná em 2010 e para a Prefeitura de Curitiba em 2008. E também ele tem um mandado de prisão preventiva contra ele. A Polícia Federal deu uma entrevista coletiva, há pouco a gente assistiu, está recolhendo essas pessoas que já foram presas e depois leva todas elas para São Paulo. Cecília.
Muito obrigada, Marcelo, por trazer todas as informações para a gente. Olha, a defesa de Paulo Bernardo disse que o Ministério do Planejamento se limitou a fazer um acordo de cooperação técnica com associações de entidades bancárias, como a BBC e a Sinap, não havendo qualquer tipo de contrato público nem gastos do órgão público federal. A defesa afirma também que, dentro do Ministério do Planejamento, a responsabilidade pelo acordo de cooperação técnica era da Secretaria de Recursos Humanos. E por não envolver gastos, a questão sequer passou pelo aval do ministro. A defesa diz ainda que o inquérito instaurado para apurar a questão há quase um ano não contou com qualquer diligência, mesmo Paulo Bernardo tendo se colocado à disposição tanto em juízo como no Ministério Público e na Polícia Federal. A defesa diz que não teve acesso à decisão ainda, mas afirma que a prisão é ilegal, pois não preenche os requisitos autorizados.